vamos ver uma segunda situação. Vamos colocar agora, tá, uma força de atrito, certo? Sobre um bloco que vai tentar descer ali esse plano. Então, vamos colocar o mesmo ângulo, tá? De inclinação de 30 graus. Certinho. Vamos dar uma massa, né, para esse bloco. Vamos dar uma massa de 10 quilos, tá? Então, vamos lá. Vamos identificar as forças, então. A nossa ideia é que esse bloco pudesse escorregar. Mas, no nosso caso agora, vai ter uma força de atrito, que é o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano, tá? E a força normal. Mas vamos lembrar do seguinte sobre a força de atrito. Esse coeficiente de atrito, ele pode ser um atrito estático e pode ser um atrito cinético ou dinâmico, né? Então, se for um atrito dinâmico, ele é sempre menor do que o atrito cinético. Vamos estipular aqui alguns valores, né? Então, por exemplo, vamos dar para o atrito dinâmico 0,1 e para o atrito estático um valor de 0,2. Então, beleza. A partir do momento que a gente conhece os valores dos coeficientes aqui, conhece o ângulo, conhece a massa, tá? A gente é capaz de dizer qual é essa força de atrito. Então, vê só. Vamos tentar, então, pensar no seguinte. A. O bloco se move. B. Se sim, qual a aceleração? Certo? Então vamos tentar pensar nisso. Qual o pré-requisito, então, para que esse bloco possa se mover? Para que esse bloco possa se mover, essa força precisa ser maior que qualquer outra força que esteja para o lado oposto. Qual seria a força que estaria para o lado oposto nesse caso? A força de atrito, tá? Então, beleza. Vamos ver, então, se essa força de atrito for igual a isso, né, ele não desce. Mas se Px for maior do que a força de atrito, o bloco desce. Vale lembrar o seguinte, né, que a força de atrito, a força de atrito aqui, né, ela é uma força de reação, né? Ela é força de reação, mas ela tem um limite. Então ela vai aumentando de valor conforme a força, a primeira, que faz com que o bloco deslize sobre a superfície. Então vamos ver quanto é que seria essa força de atrito aqui primeiro, tá? Então vamos supor que o bloco estivesse parado. Se o bloco está parado, eu vou pegar o atrito estático, tá? Então vamos lá. O que é que eu preciso para calcular o atrito estático? Eu preciso da força normal. A gente viu agora há pouco, né? A força normal está lá e ela é igual ao PY. Tudo bem. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu sei também, né, quem é o PY. Então vou repetir aqui as coisas. Força de atrito, coeficiente estático, que vai ser 0,2, o número que a gente está colocando aqui como exemplo. Força normal. E aí a força normal a gente está dizendo que é o PY. Só que a gente já definiu como se escreve matematicamente o PY, né? O PY é o peso vezes o cosseno do ângulo, tá? O peso a gente sabe calcular. O peso é a massa, gravidade. Então, ó, se a gente quer saber qual é essa força de atrito aqui,
é isso que a gente calcula no fim das contas. 0,2 do atrito, 10 kg de massa, 10 metros por segundo ao quadrado da gravidade e o cosseno de 30 graus. Vou escrever aqui. O seno de 30 graus é 0,5 e o cosseno de 30 graus é aproximadamente 0,87. Tá? Então vamos usar esse valor aí aproximado. 0,87. Multiplicando tudo isso, 0,2 vezes 10 vezes 10 vezes 0,87, isso me resulta em 17,4 newtons. Então eu tenho uma força de atrito aqui, ó, que ela pode ser até 17,4 newtons. Isso que eu calculei é a força de atrito máxima, né, que pode chegar. Então vamos ver agora quanto é que é essa força aqui Px. Então vamos lá. O Px, né, que vai tentar vencer o atrito para que o bloco possa deslizar, ele é o peso com o seno do ângulo. Então não esquece essa diferença, né? O Py é com o cosseno, o Px é com o seno. Massa vezes aceleração para o Px, tá? Massa vezes aceleração aqui para o peso, desculpa. Então, aceleração da gravidade, né? Seno do ângulo. Então, esse peso x aí, né? Ele vale 10 kg de massa, 10 metros por segundo de gravidade e o seno de 30 graus, 0,5. newtons. Então, vê só. O que a gente conclui com esse nosso cálculo aqui, né? A força de atrito, ela é de 17 newtons para, né, subindo a rampa, subindo o plano. E a força Px, um vetor maior aqui, a força Px, 50. Então, 50 newtons contra 17,4 newtons para o outro lado. Então, obviamente que o bloco vai descer, certo? Só que tem um detalhe. Então, já respondemos a primeira questão. O bloco se move? Sim. Se sim, qual a aceleração? Eu não posso agora chegar aqui e simplesmente dizer assim, ó, 50 menos 17,4 dá uma força resultante de 32,6 newtons, né? A diferença desses dois valores. E a força resultante na direção do peso x. Eu não posso dizer isso porque isso que eu calculei é com o atrito estático, tá? O atrito dinâmico ele é sempre um pouco menor do que o estático, então eu teria que calcular, na verdade, com esse valor agora. Eu usei o atrito estático só para saber se o bloco se movia. Se o bloco está parado, eu uso o estático, mas o bloco está em movimento, então eu vou usar o dinâmico. Então vamos refazer essa conta aqui, ó, tá? O que é que eu vou refazer nessa conta, então? Vou trocar o atrito estático pelo atrito dinâmico e eu posso começar daqui, né? Porque a conta, no fundo, vai ser a mesma. Então, quanto é que é a força de atrito, no caso, que eu sei que o bloco está se movendo? Então, é um atrito dinâmico. O coeficiente de atrito dinâmico, né? Ou cinético, massa, gravidade, cosseno do ângulo. Beleza. O coeficiente agora vai ser 0,1, tá? Então, eu vou ter, obviamente, um valor menor do que esse aqui do estático, né? 0,1, 10 quilos, 10 metros por segundo, 0,87 do cosseno. E aí, eu obtenho uma força de atrito
de 8,7 newtons. É esse valor que eu vou usar para fazer a minha conta de qual a aceleração. E aí, como é que a gente faz isso, né? Vamos vir aqui. Vamos pegar esse último resultado que a gente teve, tá? Esse último resultado ali do 0,87 e o resultado do PX, porque afinal de contas, nossa situação agora se tornou assim. Tem uma inclinação de 30 graus ali no ângulo, tenho um bloco de 10 quilos, cuja componente que está fazendo com que o bloco desça, né, a contribuição, Px, que é o peso vezes o seno do ângulo, a gente já descobriu, 50 newtons, tá? E tem uma outra componente aqui, uma outra força, que se opõe a essa, e a gente acabou de descobrir que é 0,7 newtons. Então, fazendo uma subtração, né, para dar aqui a nossa força resultante sobre o bloco, então essa força resultante é a massa do bloco vezes a aceleração que ele vai ter. Essa força resultante nada mais é do que o Px menos a força de atrito. Então, o que eu tenho? 50 menos 8,7 igual a massa, que é 10 quilos, aceleração que a gente vai descobrir. Beleza? Então, fazendo essa subtração, 41,3 igual a 10 vezes A. Logo, o A, 41,3 dividido por 10, 4,13 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente seria a aceleração, que é a nossa resposta aqui. Aceleração, 4,13 metros por segundo ao quadrado.